Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o divórcio. Não necessariamente vamos falar sobre o divórcio em si, mas uma das consequências do divórcio que poucas vezes é observada, tá? Pois bem, chegou um caso até mim onde uma cliente ela vivenciou um relacionamento e ocorreu aí o divórcio, né? O fim dessa relação conjugal. Contudo, havia ali, ocorreu todos os trâmites burocráticos, né, da separação, ocorreu aí a decisão de separação, a discussão de bens, enfim, tudo isso foi discutido e nós podemos conversar sobre isso no próximo vídeo, mas aqui eu quero trazer atenção a um ponto em específico que não havia sido observado quando ocorreu o trâmite do divórcio, tá? É, o ex-casal, eles tinham uma conta em conjunto, tá? E durante a separação, essa conta nada foi falado e essa conta ficou com a ex-esposa, ok? E o que que aconteceu? O ex-marido, ele acabou contraindo uma dívida que não é uma dívida comum do casal e o banco credor acabou por executar extrajudicialmente, né, uma execução extrajudicial, e pediu o bloqueio da conta comum do casal. Todavia, e aí tem um grande problema, essa conta comum do casal não era mais comum do casal. Ela ficou exclusivamente por parte da ex-esposa. E nessa conta ela até recebia o salário dela. Então ela trabalhava o mês todo e a empresa ia lá e depositava o seu salário nessa conta. E o que que aconteceu? O banco foi lá e pediu o bloqueio dessa conta. Agora imagina você, trabalha o mês todo, cheio de compromissos para pagar, conta para pagar, e quando você recebe o dinheiro, quando vai pagar, conta bloqueada. Até descobrir o que que aconteceu, aí foi, ficou ciente, no caso, de que o bloqueio era oriundo do ex-marido referente a um empréstimo que havia sido feito e não foi quitado até então, tá? E por isso que a conta foi bloqueada, porque era uma conta comum do casal. E por que que eu estou chamando atenção nessa questão? Pelo simples motivo que quando ocorre o divórcio, é sempre importante ocorrer, de fato, a separação de absolutamente tudo, para não ocorrer esse tipo de problema, tá? Porque é um problema bem comum, inclusive. Porque o banco, no caso, não tem como saber se aquela conta era de fato comum do casal ou não. Então, era extremamente importante que, com o fim do processo de divórcio, entrar em contato com o banco ou criar uma nova conta para se desvincular dessa conta com o ex-marido, ou então fazer um simples comunicado ao banco dizendo: olha, essa conta aqui que era comum do casal não é mais. Agora ela pertence exclusivamente a mim. E aí o banco teria ciência disso e não teria bloqueado, né, no caso, a conta, porque aí foi necessária a contratação do advogado, e teve que comprovar de que, de fato, aquela conta ela passou a ser uma conta exclusivamente da ex-esposa, que não tinha nenhum tipo de vínculo com o ex-marido, foi pedido através de uma tutela, né, perante o tribunal, de que houvesse aí o desbloqueio da conta, foi necessário comprovar de que, de fato, aquela conta não pertencia mais a ambos, enfim, teve todo um procedimento que poderia ter sido evitado no momento do divórcio, tá? Então, é sempre importante entender dos problemas que podem ocorrer após o divórcio. Muitas das vezes a gente pensa, né? Ocorreu o divórcio, teve a decretação do divórcio, acabou, cada um segue o seu lado, cada um vive a sua vida, que de fato é exatamente assim que acontece. Contudo, nós estamos falando de vínculos que foram duradouros, né? De muito tempo. E é necessário trazer a publicidade além do que está ali no trânsito em julgado da sentença de divórcio.
que é comunicada, que é averbada ao cartório ao cartório de notas, enfim. E é isso. Então, todas as vezes que ocorrer um divórcio, tiver conta em conjunto, a conta ela pode ser bloqueada se ela for comum do casal, oriundo de uma dívida que foi contraída por uma outra pessoa, tá? Porque, em tese, é uma conta em comum, certo? Então, é sempre necessário comunicar ao banco para que ocorra essa desvinculação e assim não terá problemas no futuro, tá ok? E se vocês acharam que esse vídeo foi útil, se foi importante, sigam, curtam o vídeo e fiquem ligados para outros vídeos que falaremos um pouquinho mais sobre direito. Um abraço a todos e até a próxima!